Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? Olha só, vamos analisar um pouquinho aqui. O que nós vamos trabalhar agora nesse momento? Reações de substituição, certo? Reação de substituição. Então é bem importante que você possa ter assistido uma aulinha antes que eu falo sobre cisões homolíticas e heterolíticas, tá? As cisões homolíticas e heterolíticas vai ajudar bastante se você assistir aquela aula para que você possa entender legalzinho a reação de substituição. Só lembrando de uma coisa, existem muitas reações orgânicas. Eu prefiro sempre começar pela reação de substituição. Tudo bem? As reações de substituição, elas podem acontecer com as cisões, tanto homolítica como heterolítica, que vocês vão ver aqui ao decorrer da aula. Tudo bem? Mas antes de mais nada, o que eu quero comentar com você? Uma reação de substituição, ela acontece normalmente em alcanos, em cadeias aromáticas, em ciclos, tá? Normalmente acontece nesse tipo de composto orgânico, tá bom? Então, olha só, eu quero começar com você assim. As reações de substituição é quando você tira ali um átomo de hidrogênio do composto orgânico e você substitui por um outro átomo ou um agrupamento de átomo que entra no lugar desse hidrogênio. Então, olha só, vamos fazer uma revisão aqui. Olha só, eu tenho um composto orgânico, porque é uma reação orgânica, certo? Eu vou substituir um átomo de hidrogênio por um outro átomo. Vou substituir um hidrogênio por um outro átomo, ou até mesmo por um agrupamento de átomos, certo? Vou fazer essa substituição. Então, por isso que vai caracterizar uma reação de substituição, tá bom? Mas olha só, falando mais uma vez, eu tiro um hidrogênio, eu substituo um hidrogênio por um outro átomo ou um agrupamento de átomo, tá bom? Olha só, essa reação orgânica, sempre você vai ter o quê? Uma preferência na substituição, tá? Não vai pensando assim que a substituição ela vai acontecer tipo no átomo que você quer. Não, não é assim, tá? Dentro do composto orgânico, você pode ter, por exemplo, esse carbono aqui que é um carbono primário, tá vendo? Ou você pode ter, primário, carbono secundário e carbono primário, tá vendo? Classificação do carbono. Então por isso que é importante você saber esse conteúdo, classificação do carbono, tá? Tem vídeo aula aí no canal sobre classificação do carbono. Então olha só, aqui por exemplo, esse carbono é um carbono primário, porque só está ligado a esse. Esse carbono é um carbono terciário, porque está ligado em 3 outros carbonos. Esse aqui é um carbono secundário, tá? Porque está ligado a 2 outros carbonos. Tá? Esse aqui é um carbono primário, esse aqui é um outro carbono primário, tá bom? Então olha só, fala aqui para vocês. Deixa eu colocar esse T aqui, tá? Aqui, ó, assim, ficou mais bonitinho. Então olha só, preferencialmente, ou seja, é mais fácil de você fazer a substituição, é mais favorável de você fazer a substituição sempre no carbono terciário, tá? Então olha só, você vai fazer a reação de substituição do composto orgânico. Tá, qual o hidrogênio que vai sair? Vai sair mais fácil, vai quebrar mais fácil a ligação do hidrogênio com o carbono terciário. Se não tiver o carbono terciário, a quebra do hidrogênio mais fácil vai acontecer aquele hidrogênio que está ligado no carbono secundário. Ou se você não tiver, vai ser no primário mesmo. Então, por exemplo, olha só, aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um carbono primário, beleza. Esse aqui é um carbono secundário, esse primário. Qual carbono que tem a maior preferência, certo? Ou seja, é mais fácil de quebrar a ligação entre carbono e hidrogênio, quando ele é terciário. Mas aqui eu não tenho, eu tenho primário e secundário. Então, qual que é o hidrogênio mais fácil de ser quebrado? O que está ligado no carbono secundário. Tudo bem? Então essa é o primeiro passozinho para você entender o conteúdo, tá? Olha aqui, você tem carbono primário, secundário e terciário. Primário, secundário e terciário. Fala para mim, vai ser mais fácil
substitui o hidrogênio que está ligado em qual carbono? No terciário. É mais fácil substituir esse hidrogênio aqui, tá bom? É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Começando aqui. Halogenação. Halogenação é simplesmente você fazer a substituição do hidrogênio por um halogênio, tá? Os halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo. Mas detalhe, devido à alta eletronegatividade do flúor, você não encontra com muita frequência, tá? O elemento químico flúor. Vitor, nunca vou encontrar flúor? Não, você pode encontrar sim, você vê em polímeros, por exemplo, o teflon. Ele é constituído, tá? É constituído de flúor, tá? Mas você não encontra com tanta frequência igual o bromo e o iodo, igual o bromo e o cloro. O iodo, por ter uma massa muito grande, ele até então fica mais lentuzão, é mais difícil essa reação acontecer. Então você também não vai conseguir ver com muita frequência o iodo, tá bom? O que você vai ver com muita frequência é a halogenação do bromo e do iodo, do bromo e do cloro, tá bom? Então olha só, o que eu falo pra vocês? Primeira coisa, é uma reação de halogenação. Agora ó, quer ver? Já vou mostrar pra vocês. Você tá vendo que aqui você tem um sigma? Tenho. Então beleza, então quer dizer que essa aqui é uma substituição, ó, substituição. Se você tem lambda, tem um lambda aqui, isso significa que você tem um efeito ultravioleta. Então quer dizer que a cisão que você tem aqui, ó, é uma cisão do tipo homolítica. O que é uma cisão homolítica? Homolítica vem de homogênea. Então quer dizer que a quebra da ligação vai acontecer aqui, certo? E cada um vai ficar com seu elétrons de origem. A quebra da ligação acontece aqui e cada um fica com seu elétrons de origem. Então o que acontece? Ó, esse cara fica com esse elétrons, esse com esse elétrons. Então, olha isso. Esse composto é o meu composto orgânico. Esse hidrogênio, ele vem, entra no lugar do cloro, certo? Se ele ocupa o lugar do cloro, o cloro vai fazer o quê? Vai ocupar o lugar dele. Formando quem? Quem você vai conseguir formar aqui na frente? Olha só, HCH, hidrogênio, cloro. Ou seja, você formou um clorometano. Mais quem? Mais HCl como subproduto. Esse composto aqui, ó, você produziu um haleto orgânico, tá? Esse aqui se transformou em um haleto orgânico, e aqui você produziu um subproduto que é o ácido clorídrico, tá bom? Então, isso é uma cisão homolítica. Todos esses casos aqui serão cisões homolíticas pelo fato de você ter o símbolo aqui de lambda, que vai representar, certo? Que você teve aí um efeito ultravioleta, certo? Efeito ultravioleta são cisões homolíticas, correto? Então olha só, nessa reação aqui embaixo, como que vai ficar? Aonde vai acontecer a quebra? Na verdade, é igual eu falo para vocês, acontece preferencialmente no carbono secundário. A quebra vai acontecer preferencialmente no carbono secundário. Não que não aconteça no carbono primário. Aí, existem alguns materiais que fazem assim para vocês, ó. Não se assustem, tá? Eu vou puxar uma setinha aqui para cima e uma setinha para baixo. Ele vai falar para você assim, de 100%, tá? De 100% que você tem dessa substância, 80% você vai produzir do que? Aproximadamente, tá, gente? Cada livro aí tá falando um valor ultimamente. Mas eu vou colocar aqui, ó, 80%, ó. Vou colocar aqui, ó. 80% do que você vai produzir vai ser do quê? Da substituição aqui, ó, na quebra do carbono secundário. Ou seja, gente, muita atenção aqui em mim, olha que legal. Como assim, Vitor? Você vai ter aquela substância ali, ó, CH, hidrogênio, ó, hidrogênio, aí aqui vai entrar um cloro, aí ó, hidrogênio, aqui, CH, CH. Ou seja, esse composto aqui tem a nomenclatura de 2-cloropropano, certo? 2-cloropropano, mais quem? Mais o HBr, né?
Por que HBr? Porque aqui eu tenho o bromo. É uma cisão homolítica. A quebra aconteceu naquele átomo de hidrogênio e aqui, ó. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse hidrogênio, ó, olha só, eu coloquei um cloro aqui, ó. Deixa eu arrumar, tá? Ó. Deixa eu apagar o cloro e deixa eu pôr o bromo, tá bom? Então vai acontecer o quê? Esse hidrogênio vai entrar no lugar desse bromo, certo? E esse bromo vai entrar no lugar do hidrogênio, fazendo a substituição. Substituir o átomo de hidrogênio por um átomo de bromo. 80% vai acontecer aí, tá? E aí eu vou falar para você que aproximadamente, tá? Tá? Isso aqui, cada livro fala mais ou menos um valor, tá? 20% da substituição vai acontecer aqui, ó, formando isso aqui, ó, CH, ó, CH, você viu que eu estou substituindo agora onde? Em um carbono primário, certo? Em um carbono primário, ou seja, eu substituí nesse carbono primário. Ou seja, esse composto que eu formei é o 2, opa, 2 não, agora é 1, tá? 1 cloropropano, mais quem? Mais o subproduto inorgânico, que é o HBr, tá bom? Então pode acontecer isso. Esse produz em maior quantidade, esse vai produzir em menor quantidade, tá bom? E aqui pode acontecer também, né? Porque olha só, voltando, em maior quantidade no carbono secundário, porque a preferência é substituir o hidrogênio que está no carbono secundário, é maior facilidade, é mais fácil de quebrar ali, correto? Então por isso que a maioria do composto que você vai formar vai ser aqui em cima, esse compostozinho aqui, tá? Que ele tem o hidrogênio ligado no carbono secundário, tá bom? Todos eles são cisões homolíticas, porque todos eles têm o efeito ultravioleta, tá bom? Beleza? Baixa polaridade e tudo mais. Aqui, esse último exemplo, eu vou fazer já mais rápido para vocês, ó. Esse hidrogênio, ele vai estar ligado aqui, ó. Esse hidrogênio vai estar ligado ali. É um hidrogênio que está ligado no carbono terciário, então a maior facilidade de quebra é aqui, certo? Esse cloro e esse hidrogênio, eles vão trocar de posição, certo? Você vai substituir um pelo outro. Dentro do composto orgânico, você substitui o hidrogênio pelo halogênio, que no nosso caso ali vai ser o cloro. Você vai ter a formação de quem? De H3C, aí ó, CH3, aí você tem um cloro aqui, aí CH2, aí CH3. Você teve a formação do quê? Que composto é esse? É um composto, é um haleto orgânico, né? Mas você vai ter o 2-cloro, 2-metil, tá? Que é a nomenclatura dele, butano, tá bom? É isso aí que você vai ter de formação. Mais quem? Mais quem? Mais, ó, foi o cloro, né? Você não colocou esse hidrogênio no lugar desse cloro? E esse cloro no lugar desse hidrogênio? Quando esse hidrogênio veio aqui, ó, você produziu, ó, HCl, tá bom? Tudo bem até aqui? O que eu mostrei para vocês aí são as reações de substituição, que nós chamamos substituição das halogenações, certo? Por quê? Porque eu estou substituindo por halogênio. Agora eu vou mostrar uma nitração. A nitração é bem interessante, ó. Esse composto aqui, ó, que eu vou fazer aqui para vocês, é o ácido nítrico. Ó, vou fazer o ácido nítrico aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O hidrogênio, tá? Aí eu tenho um oxigênio, o nitrogênio. Aí aqui eu tenho uma ligação dupla, um oxigênio. E aqui uma ligação dativa, um átomo de oxigênio. Ou seja, o que é isso aqui? É o meu ácido nítrico, né? Então é a minha nitração. Essa reação é muito utilizada para produzir os nitrocompostos. São reações explosivas, tá bom? O que acontece? A nitração é quando eu reajo ácido nítrico, certo? Mas é muito difícil você enxergar daquela maneira, enxergar aqui o HNO3. É mais fácil você enxergar o quê? Você enxergar HO, ligação NO2. Que olha só fiz a representação de uma forma diferente. Mas isso gera uma coisa muito importante.
O oxigênio tem NOx menos 2, o hidrogênio mais 1. Isso quer dizer o quê? Que esse conjunto aqui, ó, todo, vai ter um NOx menos 1, certo? E quando você faz a quebra, essa quebra vai ser uma quebra do tipo, vai ser uma cisão heterolítica. Então você vai quebrar, aqui você tem elétrons, você quebra como? Você quebra nesse ponto, certo? Então a quebra acontece nesse ponto. Então quem ganha um elétrons é esse. Esse fica o quê? Esse fica menos e esse aqui vai ficar mais. Então acontece também, olha só, dentro da nitração a preferência também no carbono terciário, se você tiver, ou se não tiver secundário, ou se não tiver primário. Então olha só, os dois carbonos aqui, ó, é um carbono primário e primário. Então o que vai acontecer? Você vai quebrar essa ligação. Quando você quebra a ligação, o que acontece? O que acontece nesse processo? Essa quebra de ligação, ele vai receber o positivo. Então, você pode classificar isso como uma cisão heterolítica do tipo eletrofílico. Eletrofílico. Por que eletrofílico? Porque esse composto orgânico ele vai receber o positivo. E toda vez que recebe o positivo, ele vai ser o quê? Vai ter uma cisão, certo? Uma cisão heterolítica, onde esse reagente é um reagente eletrofílico. Por quê? Porque simplesmente ele vai doar o positivo para cá. Olha que coisa interessante. Moral da história. Você tem aqui, ó, você quebrou a ligação aqui, você vai ter o quê? Olha isso aqui. Você vai ter CH, ó. Aí, aqui, ó, você vai ter a reação de substituição. Você substituiu quem? Você vai substituir o hidrogênio por quem? Você substitui o hidrogênio pelo nitro. Vai entrar aqui e o nitro entra no lugar do NO2. Moral da história, o que você vai ter aqui? Você vai ter a formação de HOH, que é o H2O, ou seja, é uma reação de desidratação. E o NO2 entra no lugar do nitrogênio, do hidrogênio. Moral da história, você tem a formação do nitro 1,2, nitroetano, certo? É um composto de explosivo, certo? É um composto explosivo porque é um processo de nitração, você tem aí o ácido nítrico, certo? Olha aqui embaixo. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa, tá? Esse aqui, ele vai ser negativo, esse aqui vai ser positivo. Você tem a quebra da ligação, pode ser qualquer hidrogênio, porque esse anel benzênico não tem nenhum substituinte ainda, tá? Se fosse o segundo substituinte, aí ele tinha um dirigente, para-dirigente, aí o ativador do benzeno, tá? Então aí já era outro conteúdo, tá? Pelo fato de você não ter nenhum substituinte ainda, então pode substituir em qualquer hidrogênio. Então o que vai acontecer? Esse hidrogênio, ele vai entrar no lugar do nitro, e o nitro, certo? Entra no lugar do hidrogênio. Então por isso que substitui o hidrogênio pelo nitro. Moral da história. O que você vai produzir, tá? Você tem um benzeno aí, tá? Vou colocar o benzeno e você vai ter, ó, o NO2. Esse composto aqui, ó, é o meu nitrobenzeno, certo? Nitrobenzeno. Isso aqui é uma cadeia aromática e você vai ter a formação do que ali? Você vai ter a formação de água, tá bom? Mesmo esqueminha do de cima, tá? Tudo tranquilo? Vamos para a sulfonação. A sulfonação é quando você adiciona, né, você substitui pelo ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico é o H2SO4. Outro processo também, ó, tá vendo que o catalisador que eu usei, ó, é um catalisador ácido, né? Então isso significa que você vai ter o quê? Uma cisão heterolítica, né? Isso são cisões heterolíticas. E quando você tem a estrutura do ácido sulfúrico, né? Você tem isso aqui, ó, o enxofre, aí você tem uma ligação dativa aqui e outra ligação dativa aqui, ó, certo? Então o que acontece?
A quebra da ligação, ela ocorre nesse ponto aqui, ó. Então você vai ter essa parte aqui para formação de água. Então, para ficar mais bonito, mais fácil de representar, em vez de você representar H2SO4 assim, porque é o ácido sulfúrico, porque é uma sulfonação, você representa assim, ó. H, depois SO3, tá vendo? Ó, e H no final, ó. Ó, 2 hidrogênios, 1, 2. Um enxofre, 4 oxigênio, 3 mais 1 aqui dá 4. Então essa é a sulfonação. Certo? Essa é a sulfonação por quê? Porque você está reagindo ácido sulfúrico, certo? Sulfonação porque você está reagindo ácido sulfúrico. Em qual desses carbonos que você vai quebrar o hidrogênio? Qual desses hidrogênios vai ser quebrado? Que está ligado a qual carbono? Carbono primário, que é esse aqui, que só está ligado a esse carbono primário, que só está ligado a esse, ou nesse carbono secundário que eu tenho aqui? Então tá, a ordem é o quê? Quebrar sempre no carbono terciário. Se não tiver terciário, quebra no secundário. Correto? Lembrando que você vai produzir aproximadamente 80% na quebra no carbono secundário, tá? Os outros 20% vai ser no primário. Então olha só, o que vai acontecer? Vai quebrar a ligação aqui, ó, certo? Esse hidrogênio ele vai entrar no lugar do sulfônico e o sulfônico entra no lugar do hidrogênio. Moral da história, você vai ter a formação do que ali na frente? Deixa eu pegar a caneta azul aqui e você vai ter a formação, ó. Eu vou colocar condensado, tá? Vai ser aqui, ó, CH, depois SO3H, CH3, mais quem? Mais água. Por que água? Por que água? Porque esse hidrogênio entra no lugar do sulfônico. Moral da história, você vai colocar um hidrogênio aqui, vai ter a formação de água, porque esse OH vai ligar com esse hidrogênio para formar a molécula de água, certo? Então esse composto que você formou ali, certo? Esse composto que você formou aqui, ó, ele tem um nome de ácido. Olha só, o nome dele é ácido. Por que ele é ácido? Porque ele ainda tem um hidrogênio ionizado, certo? 1, 2, 3. 3 é o quê? Propano, certo? Mas no carbono de número 2, você tem o quê? Você tem o sulfônico, certo? 2 sulfônico, certo? 2 sulfônico. Então o nome desse composto que você tem aqui, ó, ele é o ácido. Por que o ácido? Porque ele ainda tem o hidrogênio ionizado. Propano porque você tem 3 átomos de carbono. No carbono de número 2, ó, vou numerar a cadeia, ó. No carbono de número 2, você tem um sulfônico, correto? Então essa é a primeira parte da aula, tá? Depois ainda nós temos que falar sobre a alquilação e a acilação, mas vai ser bem rápido, tudo bem? Um grande abraço para vocês aí. E já venho com a próxima parte da aula. Não sei se vai ser aqui porque tá muito calor, tá bom? Grande abraço. Valeu, gente! E aí, galera, tudo bem? Mudei de cenário aqui porque lá no fundo tá muito calor. Tá? Eu tive que mudar de cenário, mas vocês vão ver, mesmo processo, tem outro quadro aqui dentro de casa, tá bom? Mas olha só, nós temos aqui o processo de alquilação e acilação, tá? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que você também tem um halogênio, certo? Mas é que esse halogênio ele está ligado a quem? Está ligado a radical, certo? E aqui na acilação você também tem um halogênio, tá? Mas o halogênio, esse composto aqui vamos dizer assim, que é um derivado de ácido carboxílico, ou seja, ele está ligado direto no carbono de uma carbonila, tá? E o R está aqui, ó, tá? Esse R de radical, ou seja, tem carbonos aí, tá? Essa é a diferença. A diferença aqui na alquilação você vai ter o quê? Você vai ter o seu halogênio, tá? Que ele vai estar ligado a carbono. Então, um carbono saturado, um carbono de um alcano. Tá? Aqui, nesse caso, você tem o seu halogênio ligado no carbono de uma carbonila. Tá? Essa é a diferença. Tudo bem? Então, ó, você pode observar que você tem a presença de um catalisador. Tá? Esse catalisador tem massa. Tá? Óbvio, para ser catalisador tem que ter massa. Diferente do pontozinho que nós temos ali da lambda. Então significa
que isso aqui vai ser uma cisão do tipo heterolítica, tudo bem? Essa cisão ocorre como? Essa cisão vai acontecer a quebra nesse ponto, tá bom? E seguindo ainda a regra que você viu anteriormente, que seria a regra da substituição do composto orgânico, né? Você substituir do carbono terciário. Mas nesse caso aqui eu só tenho um carbono, então ele é primário, então eu vou ter que substituir nele. Então olha só o que vai acontecer. Esse tipo de substituição acontece como? Olha só, o hidrogênio ele vai entrar no lugar do seu R, certo? E o seu R entra no lugar do hidrogênio. O R que eu falei, que é o radical, são os respectivos carbonos, tá? Moral da história, você vai produzir ali um composto inorgânico. Olha só, se você percebeu que esse hidrogênio vai entrar no lugar desse, vamos dizer aqui, desse etil, significa que esse hidrogênio ele vai ligar com o cloro. Então o subproduto que você tem aqui, ó, é o ácido clorídrico. E o que vai acontecer? Você vai ter essa parte da estrutura, que eu vou fazer para você assim, ó, CH, ó, C, CH, ó, H, certo? E essa ligação aqui, ó, vai acontecer nesse ponto, fazendo com que esse composto aqui ligue nesse, formando aqui, ó, CH2, ó, CH3. Ou seja, eu só virei a estrutura, tá? Só virei a estrutura. Ou seja, isso aqui eu poderia tranquilamente tá fazendo a expressão para vocês como assim, ó, CH3, tá? Ó, CH2, CH3. Ou seja, que composto que é esse? Esse composto que eu tenho aqui, ó, é o propano, tá bom? Ele é o propano, tá? E aqui eu tenho mais aquele composto inorgânico ali como subproduto, como ácido clorídrico, tá bom? Esse é o nosso processo de aquilação. Isso aqui pode acontecer tranquilamente com anel benzênico, tá? Pode acontecer tranquilamente com anel benzênico aí na presença de catalisador, essa reação ocorre tranquilamente. Até então, FUVEST de 2020, né? Na verdade, os alunos que entraram, tá? Para FUVEST FUVEST não, SPSEX, perdão. Entrou no SPSEX em 2020 agora, foram alunos que fizeram vestibular em 2019, né? Que entraram para 2020, teve uma questão que fazia uma substituição no anel aromático, certo? Agora aqui, a acilação, mesmo esquema. Quebra da ligação, Vitor, vai ocorrer aonde? A quebra da ligação, ela ocorre nesse pontozinho aqui, certo? Eu tenho esse carbono que é primário, esse carbono que é primário, então tanto faz, tá? Eu vou quebrar aqui, e agora a parte mais importante que você tem que ter na sua cabecinha é que o hidrogênio, ele vai entrar no lugar disso tudo, ó, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais alto aqui, ó. O hidrogênio entra no lugar disso tudo, isso tudo entra no lugar do hidrogênio, certo? Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou expressar de um método um pouquinho diferente, tá? Diferente não, vai ser o mesmo, vamos dizer assim, a explicação é a mesma, eu só não vou inverter a estrutura, tá? Ó, eu só vou copiar ela igualzinha do jeito que tá, para que você não se confunda, ó. Pronto, ó, copiei, tá vendo? Igualzinha o que eu tenho aqui, certo? Porque eu tirei o cloro. O cloro, ele veio aqui, ó, para ligar com o hidrogênio. Deixa eu dar uma olhadinha na câmera aqui, ó. Tá, beleza. Então, ó, ele veio aqui para ligar com o hidrogênio, com o cloro, com o hidrogênio, para formar o ácido clorídrico como subproduto, tá bom? Então eu fiz o quê? Eu desenhei essa parte da molécula aqui, ó, certo? Tranquilo? Então tá. O que eu tirei dessa parte aqui, desse meu composto orgânico? Eu tirei o hidrogênio. Eu tirei o hidrogênio para entrar no lugar disso. Isso entrar no lugar do hidrogênio. Então o hidrogênio entrou no lugar disso, então o hidrogênio ligou com o cloro, formando o ácido clorídrico. E sobrou quem? Sobrou esse etil ali, ó. Então vai ficar, ó, CH2, ó, que são dois, ó, um carbono e dois hidrogênios. Depois CH3, que é o carbono mais 3 hidrogênios. Ou seja, eu tive uma formação aqui, ó, por incrível que pareça, eu tive a formação de um cetona, cara. Olha só que coisa linda. Não, 1, 2, 3, 4, 5. 5 você tem o quê? Pent-an 3 ona, né? Essa pentan 3 onas. Tive a formação de um cetona aí a partir da minha acilação, tá bom? Então essa foi a segunda parte aí da nossa aula. Deixa eu ficar aqui, ó. Se você quiser parar a imagem e tal, para que você possa
vamos dizer assim, tirar as dúvidas aí, refletir sobre essas reações orgânicas. Tudo bem? Muito importante, cai muito em vestibulares, principalmente vestibulares concorridos, tá? Medicina, carreiras militares e tudo mais. Por quê? Porque simplesmente é mais complexo, são reações complexas, difíceis, então cai nos principais vestibulares, tá bom? Grande abraço, espero ter contribuído aí com vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.